Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Elementos de Cálculo. Desculpa. Então hoje a gente vai falar de um assunto muito importante da matemática, que é o conceito de função. É importante ficar claro que o conceito de função, da maneira como a gente conhece hoje, a maneira formalizada que a gente tem hoje, levou mais de 2 séculos para ficar desse jeito que a gente conhece, tá? Porque o conceito de função, quando ele foi elaborado, né, isso por volta do século XVIII, ele não foi elaborado na maneira como a gente conhece hoje, na maneira como a gente vai definir daqui a pouco. Tá? Ele foi elaborado de uma maneira mais rústica, mais rudimentar. E os principais matemáticos que iniciaram isso, né, que a gente deve a eles toda essa herança do conceito de função, a gente deve a 3 grandes matemáticos, claro, há outros matemáticos também, mas os mais notáveis são Leibniz, que é o desenvolvedor do cálculo diferencial, né? O Leibniz é um dos criadores do cálculo diferencial, juntamente com Euler. O Euler também ele foi um dos primeiros a dar a primeira elaboração do conceito formal de função, mas também não da maneira como a gente conhece hoje. Tem também o John Napier, o inventor do logaritmo, que também foi outro matemático que contribuiu para o desenvolvimento desse assunto. E muitos outros que vieram depois. Tá? Quem tiver mais interesse em aprofundar nessa parte histórica, eu recomendo o livro do História da Matemática, do Boyer. Inclusive, ele está disponível gratuitamente na biblioteca virtual da UFOP. Depois vocês consultam lá naqueles documentos que eu coloquei disponível para vocês, aquele que contém todas as informações do curso, incluindo as referências bibliográficas. Ok, então a gente vai começar com essa definição. Essa definição ela vai ser um pouco diferente daquela abordada no nosso livro-texto, né, o livro do coleção de fundamentos da matemática elementar. Esse conceito que eu vou passar aqui para vocês, eu acho ele mais elaborado, mais simples do que o abordado no livro. O que está abordado no livro, eu achei ele um pouco confuso. Não está errado, não. Inclusive, o livro adota umas notações que depois eu vou chamar a atenção aqui, que a gente não vai adotar. Tá? Então, vamos lá, gente. Vamos direto ao que interessa, então. Uma função f de a em b, que será denotada por essa notação aqui, ó, f, dois pontos, a, setinha, b, ela consta de 3 partes. A definição consta de 3 partes. A primeira parte é o conjunto A, presente na definição. Esse conjunto A ele é chamado domínio da função e é o conjunto onde a função está definida. Já já isso vai ficar claro nos exemplos. A segunda parte da definição é o conjunto B. Esse conjunto ele é chamado de contradomínio da função e é o conjunto onde a função toma os seus valores. E a terceira parte é exatamente a regrinha simbolizada pela letra F e que permite associar a cada elemento x pertencente a A um único elemento y do contradomínio B, chamado também imagem do elemento x, pela função f. Ou seja, o valor que a função f assume em x. É costume a gente escrever y
igual a f de x, para indicar que y é o valor da função f em x. E sendo a e b, respectivamente, o domínio e o contradomínio da função, então a gente junta essas duas informações numa nova notação, que é essa daqui, olha. F, dois pontos, A, setinha, B. Aqui embaixo a gente indica X, uma setinha com uma barrinha vertical, e embaixo do B a gente indica o Y igual a F de X. Ok? Essa notação aqui, embaixo, de F de A em B, ela é usada para indicar que F faz corresponder a X o valor F de X. Mas um modo mais simples de representar essa definição é através do diagrama dos balões. Então eu ponho aqui um balão para simbolizar o conjunto A, coloco aqui do lado de cá um outro balão para representar o conjunto B. A é chamado domínio da função e B é chamado contradomínio da função. E a função f nada mais é do que uma lei que faz corresponder a cada elemento x do conjunto A um único elemento y do conjunto B, do contradomínio. Tá? E f então fica simbolizada através dessa setinha que sai de A e chega em B. Ok? É importante perceber esse adjetivo aqui, ó, na definição. Único. Tá? Por que isso? Para evitar coisas desse tipo aqui, ó. O mesmo x estar associado a dois y, um y1 e um y2, digamos. Ok? Isso não é função, tá? Porque o seu y não é único. Associado a x, você tem dois valores, y1 e y2, tá? O y, gente, é chamado valor da função em x, tá certo? Então, f assume em x, associa a cada x em A um valor y no conjunto B. E esse conjunto esse y aqui, ele é chamado de imagem de x. É como se você tivesse um espelho aqui, ó, e o y refletisse a imagem de x. Por isso é que, né, olhando por aí, você vê que essa imagem tem que ser única. Não pode um objeto ter duas imagens distintas, tá bom? De forma, então, que isso daqui, ó, não é função. Isso não representa função. Tá? A gente vai voltar nesse modelo aqui mais à frente, quando a gente exemplificar melhor as funções. Muitas vezes a gente vai dizer a função é f, ou a função y igual a f de x, ou a função f de A em B, que associa a cada x o valor y igual a f de x em B. Todas essas formas de se referir a uma função serão equivalentes, tá? E nos dois primeiros casos, neste daqui e neste, vai ficar subentendido o domínio da função, representado pelo conjunto A, e o contradomínio da função, representado pelo conjunto B. Tá?
Então, são diferentes maneiras de se referir ao mesmo objeto. Função f, função y igual a f de x, função f de a em b que leva x em y, e vão aparecer outras formas equivalentes ao longo do curso, ao longo do assunto, que a gente for vendo o assunto. Seja f uma função, né? F de a em b, uma função. Tá? A natureza da regra que ensina a gente como obter o valor f de x em b para um dado x em a, ela é inteiramente arbitrária, a não ser pelas duas condições abaixo. Quais são? Primeira condição, né? Condição para f ser uma função. Não pode haver exceções. Se A é o domínio de f, então f deve estar definida para todo x em A. Em outras palavras, não pode sobrar elementos no conjunto A. Ou seja, f de x deve existir em cada x do conjunto A. A segunda regra para que f seja de fato uma função não pode haver ambiguidades, que é a questão lá da unicidade da imagem. Isto é, a cada x em a cada x pertencente a A, a regra deve fazer corresponder um único f de x em B. Vamos então olhar agora para 3 diagramas e decidir em qual deles f caracteriza uma função. Tá? Esses diagramas de balões, eles são chamados diagramas de Venn. Então vamos colocar aqui 3 diagramas de Venn. Então temos aqui 3 diagramas de Venn. Vamos decidir em qual deles nós temos uma função. Em qual deles f representa uma função ou não. Por exemplo, no primeiro diagrama, esse aqui, f é uma função? Bom, a resposta é não. Por quê? Porque, como você vê, está o quê? Sobrando elementos no domínio A. E a definição é clara. A função f tem que estar definida para todos os elementos do conjunto A. Em outras palavras, não podem sobrar elementos no conjunto A. O que você vê aqui é que nesse diagrama, essa relação f aqui, ela está associando esse elemento aqui com esse, está associando esse elemento com esse e esse aqui com esse. Só que esses outros dois aqui, eles não estão associados com ninguém. Então, por causa disso, f não é uma função. Ok? Vamos agora para o segundo diagrama. Esse aqui. F é uma função? Ora, neste caso, você observa que f é uma função. Vamos ver? Olha só. F está definida em todos os elementos do conjunto. Certo? F está definida em todos os elementos do domínio.
No caso, o domínio tem 4 elementos apenas, e f está definido em todos eles. Você observa que cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. O que você observa é que esses dois elementos aqui, ó, esse e esse, eles estão associados a um único elemento de B, que é esse aqui. Tá? Não importa, não tem problema se você tiver um ou mais elementos do domínio associados ao mesmo elemento do contradomínio. Tá? Porque isso não quebra a regra de unicidade. Tipo, esse primeiro elemento está associado a esse aqui que é único, esse elemento aqui também está associado ao mesmo que também é único. Então não tem problema. E a outra condição? Não pode sobrar elementos no domínio. E de fato não sobra, né? Se você olha nesse exemplo aqui, ó, todos os 4 elementos do conjunto estão associados a um elemento do conjunto B. Então as duas condições de função estão sendo cumpridas. Então, neste exemplo aqui, f é de fato uma função. Tá? Aqui você observa que sobrou um elemento aqui no contradomínio. Não tem problema, tá? Pode sobrar elementos no contradomínio. Não pode sobrar elementos no domínio. Ok? Vamos olhar agora. Bom, então aqui o que a gente conclui? Neste caso, f é função. Vamos para o terceiro exemplo, o terceiro diagrama. Esse aqui, o último. Ele é uma função? Bom, a essa altura vocês já percebem que não, né? Ou seja, neste exemplo, f não é função. Por qual motivo? Por esse motivo aqui, ó. Esse elemento no domínio não está associado a um único elemento do domínio, do contradomínio. Ele está associado a 2 elementos do contradomínio. Então essa relação f não representa uma função, tá? Vamos ver mais exemplos. Bom, o nosso próximo exemplo é o exemplo 1, é um exemplo bem simples. A gente vai supor o A, um conjunto formado apenas por 3 elementos, 0, 3, menos 3. E o B, também um conjunto simples, formado por 4 elementos, 0, 27, menos 27 e 9. E a gente vai definir, veja bem, definição, hein? A f de A em B, pela seguinte lei. F de 0 é 0, F de 3 é 27 e F de menos 3 é menos 27. E o que a F faz? De acordo com a definição, a F ela leva 0 no 0, ela leva 3 em 27 e leva menos 3 em menos 27. Então essa é a minha F. Tá? E f é de fato uma função, né? Porque as duas condições para ser função, são cumpridas. Primeiro, não sobra elemento no meu domínio, ou seja, a função está definida em todos os elementos do domínio, e não acontece não acontece de nenhum elemento do domínio estar associado a mais de uma imagem. Ou seja, cada elemento do domínio está associado a uma única imagem. Ok? Então, f é de fato uma função. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos ver mais um exemplo? Que é esse aqui, ó. Neste exemplo, f é uma função de R em R, dada por f de x igual a 2x. Note que aqui estou informando para você que o meu domínio é o conjunto dos números reais. E o contradomínio também. Tá? Então, domínio e contradomínio é o mesmo conjunto, é o conjunto dos números reais. E a lei de associação é essa. F associa cada x do domínio ao elemento 2x do contradomínio.
Aqui o diagrama de Venn, ele não será útil. Uma boa maneira para você visualizar esta função é você considerar o seguinte diagrama. A gente vai identificar o conjunto R com duas retas, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma reta para identificar o domínio. E aqui eu vou colocar outra reta contra o domínio. E vou colocar aqui, veja, os elementos do domínio são infinitos e não enumeráveis. Ele é o conjunto de todos os números reais. Eu vou identificar aqui, vou pegar apenas alguns exemplares do domínio, tá? Vou pegar os inteiros para facilitar a ação, para a gente enxergar o que essa função está fazendo. Então eu vou pegar aqui o 0, vou pegar o 1, o 2, vou pegar o menos 1 e o menos 2. Vou usar a mesma escala do lado de cá, no contradomínio. Então aqui vai ser o 0, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Tá? Quando eu digo a mesma escala, significa que o comprimento desses subintervalos aqui, ó, por exemplo, comprimento entre 1 e 2 é igual ao comprimento do lado de cá, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 0 e menos 1, tá? Todos esses segmentos unitários têm o mesmo comprimento. Quando eu falo a mesma escala, significa que para os dois conjuntos tem o mesmo comprimento associado à unidade. Então vamos apagar aqui a baguncinha. Então o que essa função faz? Veja, essa função ela leva x em 2x. Né? Então o que ela vai fazer com o zero? Ela vai levar o zero em 2 vezes zero. Né? Se eu faço x igual a zero na expressão, fica f de zero igual a 2 vezes zero, e 2 vezes zero é zero. Se eu fizer o x igual a 1, então fica f de 1 igual a 2 vezes 1, e isso dá 2. Tá? Vou fazer isso com os demais elementos. Então o f de menos 1 vai dar menos 2, o f de 2 vai dar 2 vezes 2, que é 4, o f de menos 2 vai dar 2 vezes menos 2, que é menos 4, e por aí vai. Tá? Com isso você faz, então, para todos os infinitos valores do domínio R. No diagrama de flechas aqui, o que você observa, então? O 0, ele vai no 0, o 1, ele vai no 2, e o 2 vai no 4. Da mesma forma, de forma equivalente, o menos 1 vai no menos 1, o menos 2 vai no menos 4, e o que você observa é uma abertura. Se a gente usa a mesma escala para representar os elementos no domínio e no contradomínio, o que você observa? Uma abertura dessas flechas. Elas vão, à medida que você vai atribuindo, calculando a imagem para os demais elementos de R, você vê que essas setas elas vão ampliando a sua abertura. Isso dá uma ideia de dilatação. Então essa função f de x igual a 2x, ela é chamada de dilatação. Fica como exemplo você encontrar uma compressão. Seria o inverso. Em vez de você ter uma abertura das flechas, você ter uma convergência das flechas. Que tipo de função faria isso? Então fica como uma tarefa para vocês pensarem em casa. Ok? Então o nosso próximo exemplo, o exemplo 3, a gente vai considerar o domínio A como sendo o conjunto dos números reais positivos. Vou supor que B é o próprio conjunto R. E vou definir uma relação da seguinte forma. Uma relação f de A em B, dada da seguinte maneira. Dado x, seja f de x o número real y, tal que y ao quadrado é igual a x. Então, a pergunta é, f é uma função? Bom, para a gente responder essa pergunta, se f é uma função, vamos usar a seguinte ilustração.
Eu vou desenhar aqui o meu conjunto A. Veja, o meu conjunto A, ele é um intervalo ilimitado à direita, fechado em 0 e aberto para mais infinito. Tá? Então está aqui, esse é o meu conjunto A. Tá? E o meu conjunto B está do lado de cá, que é a reta, que pode também ser visto como um intervalo ilimitado nos dois sentidos, tanto à direita quanto à esquerda. Então, o meu conjunto A aqui, que é o intervalo 0 mais infinito, e o meu conjunto B, que é a reta. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que se eu te dou um elemento x no domínio, eu quero encontrar um elemento y aqui no contradomínio, tal que y ao quadrado seja igual a x. E a pergunta é, f é uma função? O que vocês acham? Bom, vamos supor que o x fosse o 4. Então, trocando o x por 4, eu quero então encontrar um y aqui no contradomínio, tal que y ao quadrado seja igual a 4. Tá? Deixa eu ampliar mais aqui a reta. Ora, se você olhar bem, se eu quero encontrar y tal que y ao quadrado é igual a 4, a gente já sabe que essa equação apresenta duas soluções, né? Quais são essas soluções? Mais 2 e menos 2. Por quê? Pois menos 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado é 4. Então você vê que ambos os y satisfaz a equação y2 igual a 4. Então isso significa que eu tenho aqui dois valores que serão associados ao número 4. Certo? Eu tenho aqui o 4 associado a 2 e também associado a menos 2 e também associado a 2. Consequentemente, f não é função, tá? Porque fere a segunda regra que diz que cada elemento do domínio tem que estar associado a um único elemento do contradomínio. E neste caso a gente vê aqui associado a 2. Então a resposta f não é uma função. A resposta é não. Tá? Eu posso resolver esse problema do exemplo anterior se eu, por exemplo, restringir o meu contradomínio. Se eu restringo o contradomínio para R igual a 0 mais infinito, então f do exemplo 3 então a f do exemplo 3 passa a ser uma função. Por quê? Vamos ver por quê? Porque agora, veja, eu agora restringi, tá? O meu domínio, o meu contradomínio. Tá certo? O meu domínio A é o intervalo 0 mais infinito. Igual ao B. O B também é o intervalo 0 mais infinito. Então, você vê que o meu domínio é o conjunto dos números positivos e o contradomínio também é o conjunto dos números positivos. Então, quando eu dou um x aqui no domínio, zero mais infinito, sabemos que existe um único y maior ou igual a zero, tá? Positivo, tal que y ao quadrado é igual a x. E esse número é o raiz de x. Lembra que a gente viu na aula de
raiz enésima aritmética, é o raiz de x, que é único. E de fato, né, você vê que, por exemplo, se eu faço x igual a 4, os dois candidatos a princípio eram quem? Menos 2 e mais 2. Só que o menos 2 agora deixa de existir, deixa de ser solução para minha f, por quê? Porque ele não pertence ao contradomínio. Menos 2 não está em B. Então, veja, f associa a cada x um único elemento do contradomínio. E o contradomínio é o conjunto dos números positivos. Então, associado a 4, você só vai ter um, que é o 2. Porque o outro, a outra possibilidade, que é menos 2, está fora do contradomínio. Tá? Então, neste caso, você vê que f agora virou uma função. Tá? E essa função, ela pode ser identificada por raiz de x. Ok? Um outro exemplo, aproveitando o próprio exemplo 3, a gente pode criar um novo exemplo. O exemplo 5. Tá? Eu vou, no exemplo 5, restringir o conjunto B do exemplo 3 a B igual a menos infinito 0. Então, o que eu posso dizer da f? Veja, agora o meu conjunto A continua sendo o intervalo de 0 a mais infinito, ok? Então esse é o meu conjunto A. Já o meu conjunto B mudou. Ele agora é quem? É o conjunto dos números negativos, de menos infinito a 0. Tá? Que é mais infinito, que é menos infinito. Dado x em A, quem é o y em B? B igual a menos infinito a 0, tal que y ao quadrado é igual a x. Qual que é a resposta? Bom, no caso do x igual a 4, por exemplo, quem vai ser o y aqui do contradomínio, tal que y ao quadrado é igual a 4? Veja, esse y agora ele tem que ser negativo. Então ele só pode ser quem? Bom, ele só pode ser o menos 2. Então essa f agora, ela vai levar o 4 no elemento único do contradomínio, que é o menos 2. Certo? Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é 4. Em geral, dado x arbitrário, quem é o y em B tal que y ao quadrado é x? Bom, diante do assunto que a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, sobre a raiz aritmética, a raiz enésima aritmética, esse número só pode ser quem? Menos a raiz de x. Certo? Porque a gente sabe que a raiz de x, lembra, é sempre o valor positivo. Então, menos a raiz de x será, portanto, o quê? Negativo. Certo? Então, você vê que isso aqui é, de fato, menor ou igual a 0 para todo x do domínio. Tá? Então, isso é também uma função. Então, neste exemplo aqui, f é uma função. Tá bom? Então,
juntando os dois exemplos anteriores, o 3 e o 4, né? Na verdade, o 3 a gente viu que f não é uma função. Mas se a gente restringe o contradomínio, então se você faz dois tipos de restrição para o contradomínio B, você produz duas funções. Tá? Na primeira restrição, a gente supôs o B igual a 0 mais infinito. O domínio não mudou, né? O domínio em ambos os casos é 0 mais infinito também. Então a gente criou uma função que associa a cada x uma única imagem aqui no contradomínio y, e essa imagem é dada por raiz de x. Tá? Então você vê que a imagem ela é única. Então com isso nós criamos o quê? A função f de 0 mais infinito em 0 mais infinito, que associa cada x do domínio à imagem y dada por raiz de x. E, fazendo a outra restrição, desta vez restringindo o contradomínio para o conjunto menos infinito a 0, então note que agora, bom, o domínio continua o mesmo, né? Nos dois casos. O domínio continua o mesmo, 0 mais infinito. Só que agora o B ficou restrito ao intervalo dos reais negativos, menos infinito e 0. E a gente viu, igualmente, que aquela expressão dada no exemplo 3, com a restrição do conjunto B ao intervalo dos reais negativos, também é uma função, e, mais especificamente, é a função que associa cada x à sua única imagem y, que agora, no meu caso, é dado por menos raiz de x, que também é única. Então, com isso, a gente tem essa nova função f, definido de 0 a mais infinito, com valores em menos infinito a 0, e que associa cada x à sua única imagem y, desta vez dado por menos a raiz de x. Lembre-se que a raiz de x é sempre um número positivo. Menos a raiz de x, portanto, será o quê? Negativo. Então, com isso, nós construímos duas novas funções. Por isso que, às vezes, é conveniente você não usar a mesma letra, porque essa f aqui, ela foi usada originalmente para representar a expressão do exemplo 3. E no exemplo 3, o conjunto B é o conjunto dos reais. Quando você muda o conjunto B, você está mudando a sua função. Porque lembra, no conceito de função, quem entra no conceito de função? Quais são as três características que definem uma função, né? É o domínio, é o contradomínio e é a expressão, a lei. A lei, a expressão matemática que estabelece a relação dos elementos entre os dois conjuntos. Se você muda o contradomínio, você mudou a função. Então é bom você mudar a letra também. Se você mantém o contradomínio e muda o domínio, de novo você mudou, virou outra função. Então, por conta disso, é bom a gente lá nas restrições para a notação, né? Usar, sei lá, você pode, em vez de usar F, chamar de F1, por exemplo. E aqui, em vez de usar F, você chamar de F2, tá? Então você vê que raiz de x, que é a imagem y, é visto também como F1 de x. Tá? São notações análogas. A diferença aqui, nessa notação, é que aqui fica claro quem é o ponto do domínio, onde você está aplicando a função, e quem é a função que você está aplicando. Tá certo?
diferente de quando você escreve apenas y. Da mesma forma aqui, né? Ó. Essa menos raiz de x pode ser escrito também como sendo a imagem de x pela função f2. Tá? Então veja, imagem de x pela função f2. Então a notação diz tudo, tá, gente? Então é isso.